Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. São trechos do livro Distorções Conscienciais, volume 1, do Dalton Campos Roque e da Andréa Lúcia da Silva. Um livro que já chega propondo, né, uma reflexão. Exato. É um olhar bem crítico, sabe? Lúcido mesmo sobre esse universo enorme de práticas, de crenças espiritualistas, religiosas, parapsíquicas, enfim. E o objetivo deles parece claro, né? Tentar identificar essas distorções e, acho que o principal, é estimular o nosso discernimento. Isso. A proposta do livro, e a nossa aqui também, não é dar resposta pronta. Os autores falam logo no começo, na dedicatória, daquela metáfora da xícara vazia. Não para engolir qualquer coisa, né? Mas para estar aberto, só que com o filtro do senso crítico ligado. Eles querem provocar um diálogo, uma autoinvestigação. Perfeito. Então, nossa ideia é pegar os alertas, as sacadas mais importantes desse livro, para ajudar quem nos ouve a navegar nesse mundo da espiritualidade com mais clareza, sabe? E com mais autonomia, principalmente. É um convite à reflexão crítica, porque o caminho é longo, né? Com certeza. Ok, então, vamos começar a desvendar isso. Vamos lá. Porque essa busca espiritual, ela é super-humana, né? Mas, como o livro bem aponta, tá cheia de desvios sutis, de armadilhas que a gente nem sempre percebe. E aí entra o discernimento que você falou. Exato. E discernimento aqui não é só inteligência tipo QI. Envolve se conhecer, sabe? Ter uma visão mais ampla do conjunto. E uma coisa que eles batem muito na tecla: coragem. Coragem de se encarar, de enfrentar as próprias sombras, o autoenfrentamento. Isso, porque muitas distorções nascem aí, né? Quando a gente se apega só na aparência, ou fica dependente de alguém de fora, ou quando o discurso não bate com a prática. Essa da aparência é um bom ponto para começar. Porque, nossa, no meio espiritualista, às vezes parece que tem uma estética, né? Um jeito de falar. Aquela coisa meio adocicada. É. E o livro alerta. Aparência não é assistência. Aquele monte de paz e luz, gratidão, meu irmão, ou até uns rituais super bonitos, visualmente falando. Isso não garante ajuda de verdade, né? Uma ajuda que transforma. Pois é, a assistência real, na visão deles, é a que mexe com a gente por dentro, sabe? Que provoca mudança de verdade, que ajuda a gente a andar sozinho. Não é só um consolo rápido, uma muleta. Vira o principal. Exato. E aí essa ênfase na forma pode acabar levando para outra distorção séria que o livro critica: o elitismo. Elitismo. Na espiritualidade. Parece até um contrassenso, né? Parece, mas acontece muito. Os autores mostram algumas formas. Tipo, tem o elitismo intelectual. Aquela ideia de que, só os iniciados, quem domina um monte de jargão complicado ou lê os autores certos, é que pode entender de verdade. Sim. Cria uma barreira, né? Afasta quem busca algo mais simples, mais prático. Totalmente. E tem também, de um jeito bem óbvio até, o elitismo financeiro. Isso a gente vê bastante. Cursos, workshops caríssimos. Isso. Mentorias com preços lá na estratosfera. Retiros super luxuosos. Acaba virando um produto de luxo, sabe? Um esoterismo para poucos. A crítica do livro é forte nisso. Conhecimento para a evolução da consciência deveria ser acessível para todo mundo que busca de verdade, e não um privilégio de quem pode pagar mais ou de quem faz parte de uma panelinha. Isso me lembra o que eles falam sobre o mito do médium confiável. Tem a ver com essa ideia de exclusividade, de criar listas. Tem tudo a ver. O livro critica pesado essa mania que alguns grupos ou pessoas têm de fazer listas de médiums confiáveis ou aprovados. Primeiro porque confiança é algo muito subjetivo, né? Depende da sintonia, da afinidade ali entre o médium e quem consulta. Claro. E segundo, talvez o mais importante, quem é que está fazendo essa lista? Com que base? Qual a autoridade real e imparcial dessa pessoa para dizer quem serve e quem não serve nesse universo tão complexo? E o próprio avaliador pode ter seus filtros, suas limitações, né? Com certeza.
Os autores dizem que essa atitude é arrogante, é exclusivista, vai contra a ideia de universalismo que deveria ser básica numa busca espiritual séria. É uma tentativa de controlar, de limitar o acesso, muitas vezes com base em dogma ou afinidade com o pensamento do avaliador, e não numa análise isenta da capacidade e da ética do médium. Ignora a diversidade toda que existe e a falibilidade de quem julga, né? Continuando nessa linha do controle, da dependência, aqui talvez a coisa fique ainda mais delicada, quando a gente entra na relação com mestres, gurus, doutrinas. O livro usa um termo impactante: gurulatria. Esse é um ponto central. Gurulatria. Não é o respeito normal, saudável pelo professor, pelo orientador. É idolatria mesmo, só que disfarçada. Pode ser com um mestre encarnado, aquele que é colocado num pedestal, quase um deus. Intocável. Isso, ou pode ser até com um conhecimento que ele passa, que vira dogma. Verdade absoluta, inquestionável. E por que isso acontece, na visão deles? Qual seria a raiz disso? Olha, para eles, muitas vezes isso mostra um medo profundo da liberdade, sabe? E da autorresponsabilidade. É mais fácil, mais cômodo, seguir alguém idealizado ou um monte de regra do que assumir o controle da própria vida, pensar por si, questionar, construir seu caminho. A idolatria vira uma fuga. E essa fuga acaba alimentando aquilo que eles chamam de ilusão da infalibilidade. A ideia de que o líder espiritual não erra, é perfeito. Exatamente. E é uma via de mão dupla, né? De um lado, a gente tem essa tendência humana, talvez por insegurança mesmo, de projetar perfeição nos líderes. Busca uma segurança que não acha em si. Do outro lado, muitos líderes, de forma consciente ou não, evitam mostrar as próprias fraquezas, as dúvidas, os erros, para manter aquela imagem idealizada e o controle do grupo. Criando um ambiente onde duvidar é quase proibido. Preciso? O livro argumenta que isso gera um tipo de fundamentalismo, mesmo que disfarçado, sabe? Mesmo em grupos que se dizem super abertos, não religiosos. Qualquer pergunta mais a fundo, qualquer discordância vira ataque, falta de fé, influência ruim e imaturidade. A crítica construtiva vira ameaça para o poder do líder ou da doutrina. Faz sentido. Nesse contexto, a diferença que eles fazem entre filosofia ou pacote. Como que a gente percebe isso na prática? Ela guia, não manda. Agora, o pacote é um conjunto fechado. Regras, crenças, jeitos de agir, até um jeito de falar, jargão específico, modo de vestir, tudo imposto. Tipo, tem que levar o combo completo, não dá para escolher. Isso mesmo. O alerta do livro é que grupo que funciona no modelo pacote acaba limitando muito a liberdade de pensar, o discernimento de cada um. Mesmo que pareçam modernos, descolados. Aquele exemplo que eles dão da professora que ficou com medo de usar uma gargantilha de pirâmide. Nossa. Por medo da patrulha do grupo. Mostra bem essa pressão, né? Sutil, mas constante para todo mundo ser igual. E essa padronização fica ainda pior nos tais grupos industrializados e franquias espiritualistas. Sim. Aí a crítica vai para essa coisa de replicar um modelo em massa, sabe? Como se fosse uma franquia de loja mesmo. Padroniza curso, prática, discurso. E aí pode-se perder a autenticidade, a espontaneidade, o lado humano da coisa. Vira quase uma linha de montagem espiritual. Uma produção em série. Os autores até comparam de forma provocadora com a sacolinha de dogmas e rituais das religiões tradicionais. Só que com uma embalagem nova, mais moderna. Mas no fundo mantendo a mesma lógica de controle, de formatar o pensamento. A gente falou bastante de estrutura, de grupo, de conceito. Mas o livro parece insistir muito, né, na importância da prática, da ação mesmo. Aquela diferença entre doutrina x assistência é bem marcante. É um dos pilares da crítica dele, sim. A frase é forte. Assistência sem doutrina ainda ajuda. Doutrina ou teoria sem assistência é vazia. E ainda completam com aquela máxima, né? A cada um segundo suas obras. O valor de um caminho espiritual, para eles, não está na teoria bonita ou complexa, está no resultado prático, na mudança ética da pessoa e na capacidade dela de ajudar os outros de verdade. Discurso bonito sem ação coerente não vale nada. E é nesse desequilíbrio entre teoria e prática que aparecem aqueles perfis que eles criticam,
tipo o misticoide e o intelectualoide. Exato. São dois extremos, claro, meio caricatos, mas servem para mostrar o ponto. O misticoide seria aquela pessoa que fica fascinada só com um ritual superficial. Amuleto, incenso, cristal, banho de sal grosso, mantra repetido sem entender direito, a forma pela forma. Isso, foca no objeto, no procedimento externo, mas sem buscar entender a energia por trás, sem autoconhecimento de verdade, sem mudança interna. É só casca. E o intelectualoide seria o oposto? O extremo oposto. Aquele que devora livro, acumula informação, cita autores, domina os conceitos, adora um debate teórico. Mas fica tudo só na cabeça. Falta viver aquilo, falta experimentar direto os fenômenos, falta aplicar no dia a dia. E, principalmente, falta disposição de ajudar o outro, sem esperar nada em troca. A teoria vira um fim nela mesma, né? Muitas vezes para alimentar a vaidade intelectual, mas sem gerar sabedoria, sem gerar compaixão. Então, o caminho que eles propõem seria o do meio, o do equilíbrio. Sim, o que eles chamariam de um espiritualista de verdade, usando o termo do jeito amplo que eles propõem, é quem busca sempre juntar essas pontas, estudar sério e experimentar por conta própria, se conhecer profundamente e fazer reforma íntima, mudar os padrões ruins. Buscar a própria evolução e praticar assistência lúcida, fraterna. É um caminho de integrar o tempo todo, sem cair nem na superficialidade mística, nem na secura intelectual. Essa busca por profundidade, por integração, parecem na contramão de outro fenômeno que eles criticam bastante: a espiritualidade fast food. É o oposto direto, sim. A espiritualidade fast food, essa tendência que a gente vê hoje de buscar solução rápida, superficial, que não exija muito esforço para a questão existencial que é profunda. É consumir curso de fim de semana, técnica que promete iluminar rapidinho, terapia que só alivia os sintomas sem tratar a causa. Tipo umas pílulas mágicas para a alma, né? Exatamente. O livro até tira um sarro dos cursos de atalhos ilusórios, tipo conecte-se com seu anjo em 5 passos. Alquimia vibracional para prosperar já. E outros nomes assim cheios de pompa que prometem mundos e fundos com o mínimo de esforço e transformação real. E qual o problema disso, além de não funcionar a longo prazo? A crítica é que isso não só é ineficaz por uma evolução de verdade, consistente, como também ajuda a criar o que eles chamam de lixo psíquico planetário. Lixo psíquico planetário, o que seria isso? A ideia é que essa superficialidade toda, essa busca sem fim por gratificação instantânea, essa falta de compromisso com o trabalho interno sério, isso gera um acúmulo de energia mental, emocional, de baixa qualidade na psicosfera coletiva. A evolução de verdade, eles argumentam, exige esforço contínuo, disciplina, autoenfrentamento. Não dá para comprar ou pegar um pacote de consumo rápido. Entendi. E é nesse contexto de buscar mais rigor, tanto intelectual quanto prático, que eles fazem aquela outra crítica. Montar glossário e criar verbetes não é fazer ciência. Essa é certeira. Direcionada para essa proliferação de palavra nova, de neologismo, que a gente vê em algumas linhas de pensamento, né? Sim, às vezes parece que cada grupo cria seu próprio dicionário. Pois é. A crítica não é criar termo novo em si. Às vezes precisa mesmo para descrever algo novo. A questão é quando isso vira uma mania, um fim em si mesmo, sabe? Sem estar ligado a um método de pesquisa sério, a uma experimentação, mesmo que seja a autoexperimentação consciente, sistemática, sem validação prática, sem comparar com outros conhecimentos. Quer dizer, só catalogar palavras não é suficiente para construir um conhecimento sólido. Não mesmo segundo a visão do livro. Ciência, mesmo uma ciência da consciência, como alguns querem, exige mais do que só nome bonito. Precisa de hipótese que dê para testar, mesmo que subjetivamente. Precisa de coerência interna entre os conceitos. Precisa que os princípios funcionem na prática e sejam verificáveis. E precisa buscar uma universalidade. Ou seja, aquilo que é descrito deveria valer para pessoas diferentes, em contextos diferentes, não só dentro daquele grupo fechado. Eles até citam o paradigma consciencial que eles usam, multidimensionalidade, bioenergia, serialidade, cosmoética, mas deixam claro, a validação vem da experiência e da coerência, não só de adotar o vocabulário.
Nossa, diante desse cenário todo tão complexo, com tanta chance de distorção, de auto-engano, o livro deve dar algumas ferramentas, né? Umas bússolas para ajudar a gente a navegar nisso tudo. Quais seriam as principais? Sim, o foco não é só apontar o dedo para o problema, é também dar ferramenta para o buscador. E a ferramenta principal, talvez a mais forte que eles destacam, é o tal do princípio da descrença. Princípio da descrença. É uma postura que, como o livro lembra bem, não é nova, tem raízes lá atrás, foi formalizada pela Blavatsky da Teosofia lá no século XIX, que basicamente quer dizer: não acredite em nada só porque te disseram ou porque está escrito em algum lugar. Exatamente isso. É a proposta de não aceitar nenhuma ideia, venha ela de livro sagrado, de mestre espiritual, de cientista, de onde for, de forma cega, dogmática, mística. A ideia é passar tudo por uma análise crítica, racional, lógica, buscar evidência, coerência e, sempre que der, comprovar pela própria experiência refletida. É trocar a crença passiva pelo conhecimento ativo, que a gente constrói com a razão e com a vida. Isso pede uma atitude de questionar sempre, então. Sim, o que eles chamam de omniquestionamento. É praticar o questionamento de tudo e de todos, de forma sistemática e imparcial. Questionar a informação que chega, a intenção por trás dela, as bases das doutrinas, a coerência dos líderes e, principalmente, se questionar as próprias crenças, motivações, medos, desejos. Um questionamento investigativo, não destrutivo. Isso, investigativo, desapaixonado, sem se prender à paixão de grupo ou ideologia. O que leva direto para a importância da autocrítica. Outro ponto forte deles, fundamental. O livro bate muito nessa tecla. Reconhecer os próprios erros, as limitações, os pontos cegos, o que a gente não sabe. Isso não é fraqueza. É sinal de maturidade, de força para crescer. Não tem como avançar no autoconhecimento sem uma boa dose de autocrítica honesta. Os próprios autores fazem isso no livro, falam abertamente do processo deles de autoenfrentamento, da necessidade de cada um assumir e trabalhar as próprias sombras, as distorções internas. E essa autocrítica ajuda a gente a não cair no achismo, imagino, aquela mania de dar palpite sobre tudo sem base nenhuma. Com certeza. O achismo é visto como sinal de imaturidade e, muitas vezes, de arrogância intelectual, aquele efeito Dunning-Kruger, né? Quem sabe pouco, acha que sabe muito. A obra defende a neutralidade investigativa. Antes de formar opinião, de julgar, especialmente em área complexa como espiritualidade ou parapsicologia, tem que estudar, pesquisar, experimentar se der e segurar o julgamento até ter mais base. Eles trazem também uma frase que soa quase como um lema, né? Quem é livre transgride. Isso não é meio rebelde demais? Pode parecer, mas o sentido é mais fundo. Não é rebeldia de adolescente, anarquia, transgredir só por transgredir. A transgressão aqui é contra as grades da mente. Dogma religioso ou científico, ideia velha e cristalizada, pensamento de manada, o conformismo que o grupo ou a sociedade impõe. Ser livre, nesse sentido, é ter coragem de pensar diferente, de questionar o que é sagrado ou intocável, de buscar a sua verdade mesmo que seja contra a maré. Como eles dizem de um jeito poético, a canção firme da consciência desperta. A afirmação da autonomia de pensar. E para ajudar a fortalecer essa autonomia e não cair em cilada, eles listam umas cautelas a serem tomadas com grupos que podem ser manipuladores. Quais são esses sinais de alerta? São pontos bem práticos que valem a pena a gente prestar atenção. O livro destaca alguns, vamos ver. Desconfie se um grupo ou líder diz que só aqui tem a verdade, a técnica certa, o caminho da salvação. Essa ideia de ser o único dono da chave geralmente é sinal de dogma e controle. Faz sentido. Segundo, repetição excessiva. O uso constante, sem crítica, de slogan, mantra, conceito específico, jargão interno. Pode ser um jeito de condicionar a mente, quase uma lavagem cerebral leve, que busca mais adesão automática do que entendimento real. Terceiro, usar culpa. Você não se esforça o bastante, sua dúvida ofende o mestre. Ou medo,
de perder a proteção do grupo, de sofrer algo ruim se sair, para segurar as pessoas ou atrair novas. É tática de manipulação clássica. Nossa, pesado. Quarto, restrição de informação. O grupo controlador muitas vezes não gosta ou até proíbe que os membros leiam outras coisas, estudem outras linhas, conversem com gente de fora, querem criar uma bolha para evitar comparação e crítica. E, por último, o quinto ponto, repressão a questionamentos. Um lugar saudável aceita dúvida, crítica construtiva, vê como chance de crescer. O grupo manipulador costuma tratar qualquer pergunta como fraqueza, falta de fé, rebeldia, influência ruim ou ataque pessoal ao líder ou à doutrina. Uau, são muitos pontos de atenção mesmo. Realmente, essa leitura faz a gente perceber que o caminho espiritual, buscando seriedade e lucidez, nossa, exige muito mais do que só ir levando, exige estar sempre alerta, né? Uma responsabilidade pessoal que não dá para transferir. E esse exercício constante de questionar, de duvidar com método, para não cair nessas distorções todas que podem vir de fora ou de dentro da gente mesmo, do nosso auto-engano. Então, o que fica disso tudo? Qual a mensagem principal? Olha, eu acho que a mensagem central não é de jeito nenhum para desencorajar a busca espiritual, nem para dizer que nada presta. Acho que é o contrário. É um esforço para fortalecer quem busca. É como dar um mapa melhor, uma bússola mais confiável para uma viagem num território que pode ser perigoso, sim. O objetivo é dar ferramenta de análise crítica para que a jornada seja mais consciente, mais autônoma, menos sujeita à manipulação, à ilusão. É, no fundo, um chamado para a gente amadurecer enquanto consciência, para assumir a responsabilidade pela própria evolução. Uma perspectiva que exige coragem, né? Sem dúvida. Muita coragem. E talvez, pegando um gancho lá das reflexões finais do livro, sobre desinformação, sobre os cavalos de Troia conscienciais, aquelas ideias ou práticas que parecem ótimas, mas escondem armadilhas, talvez uma provocação que fique para a gente pensar é, nessa era que a gente vive, com tanta informação fácil, mas também com tanta fake news sofisticada, tanta manipulação disfarçada de sabedoria, como é que a gente cultiva um discernimento que seja afiado, mas ao mesmo tempo equilibrado? O desafio. Como se proteger da manipulação de fora e talvez o mais difícil, daquela que vem do nosso próprio ego, das nossas carências, vaidades, sem cair num outro extremo, no ceticismo que paralisa, que não acredita em mais nada, ou na desconfiança total que isola a gente do mundo e dos outros. É a busca do equilíbrio de novo, achar essa linha tênue. Exatamente. E a resposta, quem sabe, como o livro sugere nas entrelinhas, esteja justamente na integração. Integrar a análise crítica da mente com a intuição sensível do coração. Integrar o conhecimento que a gente adquire com a ética que a gente vive no dia a dia. Integrar a autocrítica, que é necessária para ver nossas falhas, com a compaixão, que também é necessária por nós mesmos, que estamos aprendendo, e pelos outros que também estão nessa jornada complicada, cada um com suas lutas, suas distorções. A evolução de verdade parece que floresce nesse lugar aí, dinâmico, onde razão e sentimento, conhecimento e ação, crítica e compaixão andam juntos.